Você já se perguntou por que certos padrões se repetem nos seus relacionamentos, mesmo quando você jura que desta vez seria diferente? Porque parece que, inconscientemente, somos atraídos pelas mesmas histórias, pelas mesmas dinâmicas, pelas mesmas feridas, ainda que com rostos e nomes diferentes. Isso não é apenas azar, não é apenas coincidência, é algo mais profundo, mais sutil e, ao mesmo tempo, mais poderoso. É o chamado silencioso do seu inconsciente. Neste vídeo, vamos explorar uma conexão que poucos fazem, mas que pode mudar completamente a forma como você entende suas relações. A ligação entre a tão falada lei da atração e os ensinamentos profundos de Carl Gustav Jung. Enquanto a lei da atração ganhou fama por prometer que pensamentos positivos atraem coisas boas, Jung nos leva além da superfície, apontando para aquilo que realmente comanda o que atraímos, o conteúdo oculto do nosso inconsciente. Prepare-se para mergulhar em uma jornada que entrelaça arquétipos, sombras, desejos não reconhecidos e padrões ancestrais. Uma jornada que mostra que não somos apenas vítimas ou sortudos no amor, na amizade, nas conexões que fazemos. Somos, na verdade, campos magnéticos vivos, atraindo constantemente aquilo que espelha o que há dentro de nós, especialmente o que ainda não foi curado. Se esse tema já te tocou de alguma forma, já te fez pensar, sentir, se emocionar, curta o vídeo, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que também está nesse caminho de autoconhecimento. Porque quanto mais consciência levamos para dentro, mais transformamos o que atraímos fora. Agora respire fundo e venha comigo. Carl Jung disse certa vez: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Essa frase, simples em estrutura, carrega em si uma das verdades mais revolucionárias sobre os relacionamentos humanos. A maioria das conexões que estabelecemos, afetivas, profissionais, familiares, é menos fruto de escolhas conscientes do que pensamos. Em muitos casos, são os conteúdos reprimidos, os medos não enfrentados, os desejos não reconhecidos que moldam a maneira como nos ligamos ao outro. A lei da atração, na sua versão mais popular, nos convida a visualizar, mentalizar, sentir como se aquilo que queremos já fosse real. Mas, segundo Jung, não é o que você pensa conscientemente que mais atrai. É o que você guarda no porão da psique. É a sombra, aquele conjunto de aspectos rejeitados de si mesmo que você preferiu esconder para ser aceito, amado, compreendido. E aqui está o ponto crucial. Sua sombra também deseja. Ela deseja ser vista, reconhecida, integrada. E ela age silenciosamente nas suas escolhas, nos seus impulsos, nas suas atrações inexplicáveis. Você pode querer um relacionamento leve, consciente, amoroso. Mas se dentro de você há uma ferida antiga de abandono não olhada, é provável que você atraia alguém que ativa exatamente essa dor. Não porque você deseja sofrer, mas porque sua psique está desesperadamente tentando trazer essa ferida à luz, para que ela finalmente possa ser curada. Relacionamentos então se tornam espelhos vivos. O outro aparece não apenas como companhia, mas como reflexo. E esse reflexo muitas vezes é desconfortável. Ele mostra aquilo que não queremos ver, nossa insegurança disfarçada de ciúme, nossa carência mascarada de paixão, nossa raiva camuflada de desapego. O que você chama de amor à primeira vista pode ser, na verdade, o reconhecimento inconsciente de uma dinâmica familiar mal resolvida. O que você interpreta como química intensa pode ser, muitas vezes, a faísca de uma ferida antiga querendo ser tocada. Isso significa que estamos condenados a repetir eternamente os mesmos padrões? Não. Mas significa que enquanto não olharmos com coragem para dentro, enquanto não fizermos esse mergulho honesto no inconsciente, o ciclo continuará. Jung nos oferece ferramentas poderosas para romper esse ciclo. A observação dos sonhos, o contato com os arquétipos, a escuta das emoções simbólicas. Ele nos convida a perceber que cada relação difícil, cada rompimento doloroso,
Cada decepção amorosa é, na verdade, uma oportunidade de autoconhecimento. Por isso, a lei da atração, quando combinada com a psicologia analítica, deixa de ser um jogo de mentalizações e se torna um processo profundo de transformação interior. Não se trata apenas de pensar positivo sobre o parceiro ideal. Trata-se de curar dentro de você tudo aquilo que impediria esse parceiro de se aproximar. Trata-se de se tornar a versão mais autêntica e inteira de si mesmo, porque é essa versão que atrai relações mais verdadeiras, mais saudáveis, mais alinhadas. Quando Jung fala de arquétipos, ele está se referindo a estruturas universais presentes no inconsciente coletivo. O amante, o herói, a mãe, a criança, o sábio, entre tantos outros. Todos nós encarnamos e projetamos esses arquétipos em nossos relacionamentos. Muitas vezes, nos apaixonamos por alguém que ativa nosso arquétipo da criança ferida. Outras vezes, assumimos o papel da mãe salvadora ou do herói que quer resgatar o outro. E tudo isso acontece muitas vezes sem que percebamos. O perigo é quando nos identificamos demais com um desses papéis e esquecemos quem somos além dele. Porque então, o relacionamento deixa de ser uma troca e se torna um palco para encenar velhas histórias. A verdadeira alquimia relacional começa quando reconhecemos esses papéis, mas não nos aprisionamos a eles. Quando conseguimos ver o outro não como alguém que veio nos completar, mas como alguém que nos espelha, que nos mostra, com delicadeza ou brutalidade, quem ainda somos por dentro. Atraímos sim o que somos, mas principalmente atraímos aquilo que precisamos ver para crescer. E isso muda tudo. A alma tem uma linguagem própria, e ela não fala em frases lógicas ou promessas motivacionais. Ela fala através de símbolos, emoções inexplicáveis, encontros inesperados, aquilo que Jung chamava de sincronicidade. E é aqui que a conexão com a lei da atração se torna ainda mais interessante. Porque não se trata apenas de atrair o que você pensa, mas de perceber como o universo responde ao que você vibra, mesmo que você ainda não esteja consciente disso. Um olhar na rua que te desconcerta, um reencontro improvável com alguém do passado, uma conversa que, sem explicação, parece ter sido feita sob medida para as suas questões mais íntimas. Nada disso é aleatório. Jung via esses momentos como manifestações do inconsciente se projetando no mundo externo, tentando chamar sua atenção. Como se o universo, em sua linguagem simbólica, estivesse sussurrando. Veja isso, sinta isso. Há algo aqui que você precisa integrar. A lei da atração, nesse sentido, é menos sobre controle e mais sobre escuta. Não se trata de forçar a realidade a se encaixar nos seus desejos, mas de aprender a reconhecer o que ela está tentando te mostrar sobre si mesmo. Quantas vezes você atraiu alguém que parecia perfeito, apenas para pouco tempo depois se ver envolvido em padrões de dor conhecidos? Não porque o outro era mal intencionado, mas porque ele tocava exatamente nos pontos que você ainda não tinha acolhido em si. A atração, nesse caso, não é punição. É um convite. Convite para olhar, para curar, para crescer. A alma não quer conforto, ela quer inteireza. E para isso, ela vai te conduzir, muitas vezes de forma silenciosa e misteriosa, a encontros que provocam, desafiam, transformam. É por isso que certas pessoas nos marcam profundamente, mesmo quando não ficam, porque elas trouxeram à tona algo adormecido. Elas despertaram uma memória arquetípica, um fragmento de nós que estava esperando ser visto. E aqui entra um aspecto essencial da psicologia junguiana: a projeção. Projetamos o tempo todo aquilo que admiramos ou rejeitamos no outro. Na maioria das vezes, está falando mais sobre nós do que sobre o outro. O parceiro ideal que idealizamos pode ser, na verdade, a projeção do nosso ânimos ou da nossa ânima, as imagens internas do masculino e do feminino que vivem no inconsciente. E enquanto não reconhecermos isso, corremos o risco de amar a projeção, e não a pessoa real. É por isso que, com o tempo, tantas relações desmoronam, porque o véu da projeção começa a cair. O que antes era encanto vira irritação. O que antes parecia perfeito revela suas sombras.
Mas isso não é fracasso, é processo. É exatamente nesse ponto que o amor pode se transformar em algo mais verdadeiro, se tivermos coragem de continuar enxergando, mesmo quando a ilusão cai. A verdadeira atração não é aquela que nos cega, mas a que nos revela. Relacionamentos conscientes são aqueles em que ambos conseguem ver um ao outro com clareza e, ainda assim, escolher permanecer. E isso exige trabalho interior. Exige reconhecer que a raiva que sentimos talvez seja antiga, que o medo de ser abandonado talvez não tenha a ver com o outro, mas com uma ausência primordial. Exige que olhemos para dentro e perguntemos: o que essa relação está tentando me mostrar sobre mim? Carl Jung dizia que o encontro entre duas personalidades é como o contato entre duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. Essa é a beleza e o desafio das conexões humanas. A cada pessoa que chega, uma parte nossa é ativada, um novo território interno é revelado, e cabe a nós decidir se vamos fugir ou atravessar. A lei da atração, então, não é apenas um processo de manifestar o que queremos, mas de manifestar o que estamos prontos para transformar. E às vezes, o universo nos envia exatamente aquilo que mais resistimos, não para nos punir, mas para nos despertar. Esse despertar, porém, não acontece de forma confortável. Ele dói, porque ele mexe nas estruturas que sustentavam a nossa identidade. Quando você começa a perceber que suas relações são espelhos, começa também a perceber onde você se perdeu de si, onde você se traiu para ser amado. É a coragem de mergulhar nas próprias sombras e de amar o que ali se encontra. Porque só podemos atrair relações verdadeiras quando nos tornamos verdadeiros conosco. Só podemos ser vistos de forma autêntica quando nos permitimos ser quem somos, sem edições, sem máscaras. A lei da atração nesse nível não é uma técnica, é um reflexo, é um espelho do seu estado de consciência. E quando você se alinha com a sua essência, tudo ao seu redor começa a responder. As oportunidades vêm com mais fluidez. As pessoas certas aparecem, e o que antes parecia difícil começa a se desdobrar com naturalidade. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você deixou de resistir à sua própria verdade. E isso muda tudo. Atração neste novo paradigma é ressonância, é coerência energética. Você atrai aquilo que está em harmonia com o que você já sustenta dentro. E se ainda atrai relações tóxicas, manipuladoras, abusivas, não se culpe, mas também não fuja. Pergunte-se: o que em mim ainda permite isso? O que em mim ainda precisa ser acolhido? Porque quanto mais você se acolhe, menos precisa que o outro faça isso por você. Quanto mais você se ama com inteireza, menos tolera relações baseadas na escassez. E quando isso acontece, algo quase místico surge. Você começa a escolher a partir da abundância e não mais da carência. Você não mais atrai para preencher vazios, mas para compartilhar plenitudes. Esse é o caminho do amor consciente, o caminho que Jung nos convida a trilhar. Um caminho que não exclui a dor, mas a inclui como parte do processo. Um caminho que não nega as sombras, mas aprende a dançar com elas. Porque a verdadeira liberdade relacional não está em encontrar o outro certo, mas em tornar-se o eu verdadeiro. E isso sim muda absolutamente tudo o que você atrai. Se esse conteúdo está tocando algo dentro de você, deixe seu like e escreva nos comentários: estou pronto para curar o que atraio. Esse será o nosso sinal silencioso, nosso acordo simbólico de transformação. Porque juntos, mesmo em silêncio, vibramos mais forte. Chega um momento na jornada em que você começa a perceber que tudo, absolutamente tudo, que veio até você, veio para te ensinar algo sobre si mesmo. Que os encontros mais doces e também os mais dolorosos foram, de alguma forma, revelações do seu mundo interno. Como se o universo tivesse se desdobrado em formas humanas, em cenários, em experiências, para que você pudesse ver com os olhos do outro aquilo que ainda não conseguia ver em si. Esse é o ponto em que a lei da atração deixa de ser uma ferramenta de desejo e passa a ser um caminho de despertar. Não se trata mais de conquistar, mas de reconhecer.
Não se trata mais de projetar vontades, mas de alinhar frequências. Atraímos não o que queremos, mas o que somos, e somos muitas vezes o que ainda não sabemos. Quando Jung falou da individuação, ele falava sobre isso. O processo de tornar-se quem se é. Um retorno ao centro do ser. Um desvelar da essência por trás das camadas acumuladas de medo, condicionamento e esquecimento. E nesse processo, cada relacionamento se torna um espelho. Às vezes claro, às vezes distorcido, do que ainda precisa ser olhado, amado, integrado. Essa é a cura que os encontros oferecem. A cura que não vem do outro, mas através do outro. A cura que só acontece quando você decide parar de fugir e começa a acolher, inclusive as partes que não gosta, inclusive os desejos contraditórios, inclusive os erros que jurou não repetir. E aqui, algo sutil e poderoso acontece. O campo ao seu redor muda. Literalmente. As pessoas começam a sentir algo diferente na sua presença. Não sabem explicar, mas sentem, porque você passou a vibrar com mais verdade. Você se tornou presença. E presença, como vimos, é uma das formas mais poderosas de atração que existem. Sua aura, como Jung já intuía, se torna mais coerente, mais limpa. E por isso mais magnética. Não por força, mas por integridade. Não por aparência, mas por profundidade. Sua energia deixa de ser um campo de carência e passa a ser um campo de comunhão. E é aí que a verdadeira lei da atração acontece, não como um esforço mental, mas como uma dança silenciosa entre o que você é e o que o universo espelha. Relacionamentos se tornam mais leves, não porque deixaram de ter desafios, mas porque você deixou de carregar neles todas as suas expectativas infantis. Você para de exigir que o outro te salve, te reconheça, te prove valor, porque agora você já se vê, já se reconhece, já se honra. E quando duas pessoas inteiras se encontram, algo quase sagrado acontece. Não há dependência, há troca, não há controle, há liberdade, não há escassez, há expansão. E mesmo quando a relação chega ao fim, ela não deixa dor, deixa gratidão. Porque você sabe, tudo que veio, veio por ressonância, e tudo que vai, vai por libertação. É por isso que o trabalho com o inconsciente é tão essencial, porque ele nos devolve o poder que inconscientemente entregamos ao outro. Onde você se calou para evitar conflito, onde você se moldou ao invés de se revelar. E nesse ponto, você pode fazer uma escolha. Pode continuar atraindo aquilo que reforça sua dor, ou pode começar a atrair aquilo que sustenta sua cura. Mas isso exige um reposicionamento interno. Exige olhar para o espelho e com gentileza dizer: eu vejo você, eu vejo sua dor, eu vejo sua força. E a partir desse olhar, novas pessoas começam a aparecer. Pessoas que não vêm para completar o que falta, mas para caminhar ao lado. Pessoas que não exigem máscaras porque já aprenderam a acolher suas próprias sombras. Essa é a magia silenciosa do inconsciente. Ele se organiza quando você se organiza. Ele emite novos sinais quando você se alinha com sua verdade. E então, a atração muda. O campo muda. O que antes parecia impossível começa a acontecer. Não porque você mentalizou, mas porque você se tornou. A lei da atração é real, mas ela responde acima de tudo ao seu estado interno, ao seu nível de consciência, ao seu grau de presença. E quanto mais você se conhece, mais você atrai com verdade, com coerência, com alma. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e comente abaixo. Estou pronto para atrair com consciência. Seu comentário não é só uma frase. É um pacto consigo mesmo. Um chamado para trazer luz ao que ainda habita nas sombras. À medida que o véu do inconsciente começa a se erguer, descobrimos que os relacionamentos não são apenas encontros, são convites. Convidam-nos a crescer, a despertar, a lembrar de quem somos antes das máscaras, antes dos medos, antes das armaduras que criamos para sobreviver. E é nesse ponto que a verdadeira alquimia começa. Quando deixamos de buscar
fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. Jung dizia que cada pessoa que encontramos é, de algum modo, uma imagem viva de algo que precisa ser tocado em nós. Às vezes, é o amor que esquecemos de sentir por nós mesmos. Outras vezes, é o medo que fingimos já ter superado. E não, raro, é a criança ferida que ainda vive em silêncio, esperando alguém que a acolha. E esse alguém somos nós. Nesse processo de autoconhecimento, é inevitável confrontar as nossas sombras. E não há nada mais transformador do que perceber que o que mais julgávamos nos outros são partes não aceitas de nós mesmos. Aquilo que você critica com veemência, que te incomoda nos relacionamentos, que você diz jamais tolerar, muitas vezes são projeções daquilo que sua alma ainda está tentando integrar. Quando entendemos isso, algo muda. Começamos a olhar o outro não com julgamento, mas com compaixão. Começamos a perceber que por trás das atitudes do outro há também uma dor, uma história, um trauma. E mais do que isso, percebemos que nossos próprios padrões de atração, aquilo que chamamos de meu tipo, meu karma afetivo, são, na verdade, expressões do nosso inconsciente buscando se tornar consciente. Você já percebeu como, às vezes, é justamente aquela pessoa que mais te irrita que tem algo a te ensinar? Ou como aquele relacionamento que mais te desestabilizou foi também o que mais te revelou? Isso não é coincidência, é sincronicidade. É o inconsciente te conduzindo, te empurrando para dentro de si mesmo, porque a alma sabe o que precisa, mesmo quando o ego não compreende. Jung acreditava que o objetivo da vida não é ser feliz, no sentido superficial, mas se tornar inteiro. E se tornar inteiro exige atravessar a dor, integrar a sombra, curar as partes esquecidas. Exige transformar o amor romântico em amor consciente, aquele que não busca completar, mas compartilhar. Aquele que não prende, mas liberta, que não idealiza, mas acolhe o real, com todas as suas imperfeições. E aqui reside um dos maiores poderes da lei da atração, quando vista sob o olhar da psicologia analítica. O poder de atrair não apenas aquilo que desejamos, mas aquilo que nos torna mais inteiros. O poder de manifestar não apenas experiências agradáveis, mas experiências que nos transformam. Porque o universo não responde ao nosso querer superficial, ele responde à nossa vibração profunda. E essa vibração é moldada pelo que sentimos, pensamos e principalmente pelo que curamos. Quando curamos nossas feridas internas, mudamos nossa frequência. Quando mudamos nossa frequência, mudamos o que atraímos. Pessoas que antes nos fascinavam começam a perder o brilho. Dinâmicas que antes pareciam intensas começam a parecer cansativas. Relações que antes nos pareciam irresistíveis se revelam insustentáveis. E então, com o tempo, começamos a reconhecer o que é verdadeiro. Começamos a atrair pessoas com quem podemos ser nós mesmos. Começamos a viver relações em que há espaço para o silêncio, para o erro, para a vulnerabilidade. E, sobretudo, começamos a atrair aquilo que vibra na mesma frequência que a nossa verdade mais profunda. Mas isso não acontece de forma mágica. A verdadeira magia é o trabalho interior, é o olhar honesto para si mesmo. Ele nos mostra que as relações não são o destino final, mas portais para um reencontro mais profundo com a nossa essência. E quando isso acontece, você não atrai mais a partir da falta, mas da presença. Você não busca mais almas gêmeas, mas espelhos autênticos. Não idealiza mais finais felizes, mas valoriza caminhos inteiros. Não se perde mais em promessas vazias, porque aprendeu a escutar o que vibra além das palavras. E isso, meu amigo, minha amiga, é libertador. A lei da atração, sob a luz da psicologia analítica, nos ensina que o mundo externo é uma extensão do nosso mundo interno. Que os relacionamentos que mais nos impactam são aqueles que tocam as camadas mais profundas da nossa psique. E que só podemos mudar o que atraímos quando mudamos a forma como nos relacionamos conosco. Você não precisa se forçar a pensar positivo. Precisa apenas se permitir sentir com honestidade. Porque é na autenticidade do sentir que o campo começa a mudar. Quando você chora o que sempre engoliu, o campo muda. Quando você assume o
que sempre negou, o campo muda. Quando você perdoa o que sempre reprimiu, o campo muda. E assim, aos poucos, o inconsciente vai sendo iluminado, e o que antes parecia azar começa a fazer sentido. O que antes parecia dor sem explicação revela sua origem. O que antes era padrão vira aprendizado. E o que antes era atração inconsciente vira escolha consciente. Esse é o verdadeiro poder de transformar a própria vida. Você não atrai mais para repetir. Atrai para crescer. Não mais refém de ciclos, mas protagonista da sua própria jornada. Não mais moldado pelas feridas, mas guiado pela consciência. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabe disso, já sente isso, já está pronto para viver isso. Então, eu te convido, leve essas reflexões com você. Não como verdades absolutas, mas como sementes. Sementes que florescem na escuta, no silêncio, na prática diária de se olhar com mais ternura, mais verdade, mais coragem. Observe seus encontros, escute suas emoções, perceba o que vibra em você antes de tentar mudar o que está fora. E lembre-se, tudo o que você busca no outro começa em você. Se isso ressoou com o que você sente, curta este vídeo e compartilhe com quem está nessa mesma caminhada. Comente abaixo. Eu escolho atrair com consciência. Esse será o nosso símbolo. Uma senha silenciosa entre aqueles que decidiram viver relações mais inteiras, mais despertas, mais verdadeiras, e que ao nos reconhecermos, possamos também nos curar. Até o próximo vídeo.